Estamos aqui para conversar com vocês sobre ciência política. Dessa vez, nós vamos falar sobre a ciência política nos Estados Unidos, a sua influência na construção da ciência política, e estamos com a presença do professor Jadá, o professor Gentili e o professor José. Todos os três professores, eles são professores do Programa de Políticas Públicas, né, da Universidade Estadual do Ceará. Todos os três foram e são professores da Universidade Federal do Ceará também. Então, vamos começar dando a palavra ao professor Jadá, e quando os professores José e Gentili quiserem fazer alguma interferência, alguma indagação, eles o farão dentro desse espaço de tempo não muito grande que teremos para estimular os debates. Professor Jadá. Oi, boa tarde. Primeiro, gostaria de agradecer o convite do professor Horácio. Com muito prazer, estou aqui com o professor Josenho, colega de muitas décadas, e o professor Fábio Gentili, colega do departamento da pós-graduação. Foi, na verdade, um momento estimulado pelo Horácio, o professor Horácio Frota, da UES, para iniciar esse diálogo sobre a ciência política. E a sugestão era, basicamente, dar um rápido mergulho na ciência política americana, tida como, basicamente, o fundador da ciência política moderna, a disciplina da ciência moderna, da ciência do conhecimento da vida política moderna. Eu vou enfatizar, inicialmente, dois aspectos importantes da ciência política nos Estados Unidos. Primeiro, é o pragmatismo, uma ciência pragmática, que tenta unificar a teoria com a pesquisa, a prática, a transformação do conhecimento numa ação mais sistemática sobre a vida política. Isso vem de uma tradição, vamos dizer, hobbesiana, de achar que o Estado não é algo que nasce de forma natural, mas uma construção humana que organiza a nossa vida pública. Então, nesse sentido, o pragmatismo vem de uma tradição que acredita que a ciência tem um elemento muito importante no ajustamento da vida política e social. E dois, é que é uma ciência vinculada ao surgimento da democracia moderna. Os Estados Unidos têm, basicamente, o sistema político mais antigo da democracia representativa. E a ciência política nasce com essa democracia. A gente pode identificar três autores importantes que eram políticos e, ao mesmo tempo, também pessoas que fizeram reflexões teóricas, metodológicas importantes. O primeiro é o Tocqueville, um francês que visitou os Estados Unidos, basicamente na primeira parte do século XIX, visitou a América e escreveu um trabalho chamado A Democracia na América, mais ou menos uma exploração do surgimento de uma nova sociedade que se diferenciava do mundo antigo, mundo europeu principalmente. James Madison é uma figura muito importante, escreveu Os Federalistas, e a obra dele, ela se aproxima muito da ciência política moderna, no sentido de fazer uma reflexão sobre a democracia grega e a República Romana, entendendo as suas deficiências e como evitar isso na construção de um sistema político mais resiliente nos Estados Unidos contra as tiranias, ele chamava. E, finalmente, o Woodrow Wilson, que virou presidente americano no final do século XIX e início do século XX, liderou a Primeira Guerra Mundial, basicamente dos Estados Unidos, era um cientista político da Universidade de Princeton e, mais ou menos, vai enfrentar toda a problemática do sistema político moderno, federalista, É o federalismo, a distribuição do poder nacional. Então, a ciência política americana nasce, basicamente, muito próxima de uma discussão sobre a vida política concreta. E toda a ciência política americana foi construída em torno disso. O Horácio mencionou o livro do Ronald Chilcot, Paradigmas de Política Comparativa. É um livro que saiu no início da década de 80, 81, 82. O Ronald Chilcot foi meu orientador de doutorado. E esse livro é tido como uma grande tentativa de compilar tudo que foi escrito na ciência política nos Estados Unidos e seus críticos. E o Ronald Chilcot aqui apresenta 4 grandes
tendências, vamos dizer, que dominaram a ciência política nos Estados Unidos e hoje tem uma presença fora dos Estados Unidos. Primeira seria a teoria da cultura política. Né? Ela começa com Charles Merian, na Universidade de Chicago, na década de 20 e 30. Charles Merian era professor e também, ao mesmo tempo, vereador. Inclusive, se candidatou a prefeito de Chicago e não ganhou. Mas teve também contato muito próximo com Gaetano Mosca e fizeram na Europa um projeto muito grande sobre a cultura política, a opinião pública, como a sociedade percebe o sistema político, a legitimidade da política. E o seu herdeiro seria o Gabriel Almond, que estudou com ele em Chicago, foi importante cientista político na Universidade de Chicago, e nessa linha nasceu praticamente estudos de opinião pública. Você compreender a sociedade, suas tendências, aplicando sondagens junto às elites ou às massas. Mais ou menos a gente tem uma forte tendência hoje em várias think tanks mundiais que testam a qualidade das democracias. E essas metodologias nasceram na cultura política, no estudo da cultura política. Basicamente, tem duas metodologias. Você aplica estudos junto com a população sobre a sua percepção da sociedade, suas elites, a legitimidade das instituições, ou você aplica junto aos especialistas que conhecem bem esses países, que vão responder questionários longos, que vão representar um pouco o que eles concebem da qualidade das instituições que eles têm, a credibilidade e a legitimidade. A segunda tendência foi a teoria do sistema, né? David Easton, também na Chicago. Chicago é uma universidade muito importante, vamos dizer, na formação da primeira fase das ciências sociais nos Estados Unidos, porque ela introduziu basicamente um positivismo. Você estudar a sociedade de forma sistemática, documentar tudo, verificar tudo, utilizar metodologias estatísticas mais sofisticadas e etnográficas ao mesmo tempo. Você tentando combinar metodologias quantitativas e qualitativas. Uma tentativa de formular uma visão mais abrangente, mais precisa sobre a sociedade. E a teoria do sistema nasce dessa tendência. O David Easton tentou estabelecer mais ou menos um modelo heurístico, normativo, o que seria uma sociedade funcional. E essa é uma tendência que teve influência sobre a sociologia parsoniana, na Harvard, que o Parsons vai tentar fazer isso para toda a sociedade. Mas a teoria do sistema ficou basicamente na vida política. E a particularidade dela é que ela ultrapassou o governo, ultrapassou as instituições formais para estudar a política de forma mais abrangente, abarcando toda a sociedade. A teoria do sistema, nesse sentido, ficou mais abrangente, mais sistemática. Ela tentava juntar ou sintetizar metodologias quantitativas e estatísticas com metodologias qualitativas, entendendo a sociedade e seus valores sociais a partir das suas autopercepções. A terceira linha, ou paradigma, a elite política e as classes sociais. C. Wright Mills, na Colômbia, e Robert Dahl, na Yale, foram os dois grandes protagonistas dessa linha, tiveram debates clássicos. E a grande pergunta é quem governa a América? Bem, quem, de fato, detém esse poder político institucional, tem a legitimidade para liderar a sociedade. Então, a gente tem aqui a influência de Pareto, muito importante. O Wilfredo Pareto teve muita presença nessa fase. O Wilfredo Pareto escreveu uma tese muito importante, junto com Gaetano Mosca, sobre as elites. Para eles, toda a política moderna, ela se caracteriza pela separação entre governados e governantes. E os governados têm a legitimidade, a condução. A diferença entre a sociedade antiga e a moderna é que os governados, os governantes da moderna, eles passam por rotatividade, mas eles detêm um poder de direção da sociedade e têm poder sobre o seu destino. Entender quem governa a sociedade te dá uma dica muito boa sobre a vida política. E, finalmente, a teoria de desenvolvimento político. Mais ou menos entender o quadro institucional, os arranjos institucionais entre executivo, legislativo, judiciário, e depois entender como isso interage com a sociedade, suas formas de organização. A sociedade civil organizada, como ela se mobiliza para influenciar essas instituições políticas. Então, a gente começa a ter a obra do Arendt Lischfart, o próprio Gabriel Almond, que tratam dos sistemas eleitorais, dos sistemas partidários,
da relação entre executivo, legislativo e judiciário, posteriormente, mas na verdade o judiciário não entrou muito nessa fase da ciência política. Aliás, isso é uma lacuna muito importante na ciência política, onde a gente sempre olha as instituições como bipolares, executivo e legislativo, e esqueçamos a importância do judiciário, que começa a ter um peso grande na década de 90 nos Estados Unidos e agora no Brasil. Né? Mas é uma fase muito importante, porque estuda o grau de desenvolvimento das instituições, né, para compreender a sociedade e as particularidades das democracias. Né? Então, mais ou menos, essas são as particularidades da ciência política nos Estados Unidos. Eu apresentei de forma muito sucinta, mas talvez nas perguntas que vocês tenham eu posso, assim, detalhar mais e falar de forma mais, mais precisa sobre esses autores e as suas concepções e as suas metodologias. Bem, o professor Jadá traçou as grandes linhas da ciência política americana e a base, inclusive, importante para, né, constituir a ciência política como objeto de ciência, né, ser estudado e analisado, e vamos ouvir, não é, as observações ou questões surgidas, né, do professor Fábio e do professor José. Não sei qual dos dois gostaria de iniciar. Professor José. Então, o José, abra o seu microfone, por favor. Bom, eu acho que quero começar como o Jadá, agradecer o convite, estar aqui ao lado do Jadá, um companheiro de muitas décadas, né? Agora o Gentili, nós estamos num ambiente internacional, o Jadá teve uma formação americana muito boa e fez um bom resumo. Eu vou tentar, ficou até difícil, né, Gentili, a gente fazer uma questão onde, na realidade, o debate, o Jadá cobriu quase tudo. Mas eu queria destacar algumas coisas e depois fazer uma pergunta no final. Eu destacaria, quer dizer, o federalismo americano foi uma, digamos assim, uma grande contribuição na modernidade, na medida em que é um antídoto contra o autoritarismo. O Montesquieu, quando pensou nessa divisão, pensou exatamente evitar com que alguém pudesse ter um todo-poderoso e aí um poder controlando o outro, você se sentia livre. É a liberdade cultural, a liberdade... E aí o Jadá destacou um ponto importante, que foi o Tocqueville, já com o federalismo tendo sido instalado, a divisão dos poderes, uma grande contribuição. Aí vem o Tocqueville, vai se dizer qual é a lição para os americanos que fizeram uma mudança significativa na modernidade, porque foi pensado na França, mas foi instalada lá, como o Jadá destacou bem, pensando na República Romana, né? É uma república popular. E aí qual é a lição que pode dar à Europa? E aí o Tocqueville trouxe uma contribuição importante que a gente, no século XIX, foi muito rica, que é a questão da tolerância da diversidade, né? Quer dizer, o pluralismo, que depois o Dow vai destacar. E aí a sociologia americana vai ter, segundo aí aquele livro que o Chicot muito bem escreveu, né? Muita força depois da década de 50, parece, né? Quer dizer, teve na década de 30, 40 e 50. Então, você destacou já as grandes contribuições, que são variadas, passou da cultura, foi para cultura política, passa para outras ênfases, mas aí eu queria que você falasse de um tema que eu acho que você dominou muito e que é uma grande contribuição, é a observação do Dow sobre a democracia americana, uma questão mais ampla sobre o pluralismo, qual é a crítica, né, que eu gostaria, que eu acho que vai dar uma grande contribuição nesse debate. Né? Era isso que eu queria observar. Agora está sem som, já dá. Eu vou tirar o meu som.
Horácio, você gostaria que eu respondesse logo ou o Fábio gostaria também de fazer uma pergunta? Não sei como seria a forma para interagir. Eu posso também fazer alguns comentários, colocar algumas questões. Se você quiser, assim você vai juntar as questões, não tem problema sobre isso. Como você quer. Se Se quiser fazer a pergunta também, acho que seria interessante. Depois eu posso responder as duas dúvidas. Sim, e também, sim. claro, também entrar e comentar. Pode ser. Sim. Então, eu também desejo agradecer o professor Horácio, e os colegas Jadat e Josênio, que há alguns anos a gente está tendo uma parceria bem interessante sobre grandes questões da teoria política moderna e contemporânea. E também desejo parabenizar o colega Jadat, porque realmente ele conseguiu, em poucos minutos, sintetizar de uma forma realmente excelente e cheia de conteúdo um tema fundamental das ciências políticas contemporâneas, quer dizer, realmente, o papel da ciência política norte-americana. Achei muito interessante, achei que ele colocou muitas questões interessantes, que realmente daria para conversar horas, mas eu vou fazer pequenos comentários e vou também pedir para o colega Jadat de voltar a conversar sobre algumas questões que chamaram a minha atenção. Em primeiro lugar, achei muito importante quando ele fala que a raiz deste modelo, desta ciência política norte-americana, é na Inglaterra, nas teorias hobbesianas, assim, nas primeiras teorias. Acho que isso é muito importante porque quando hoje nós falamos sobre a influência da teoria política norte-americana nos estudos quantitativos e qualitativos, de forma específica, esses estudos, essas teorias tiveram grande influência nas ciências políticas brasileiras, inclusive porque podemos dizer que as fundações norte-americanas foram financiadoras da própria ciência política brasileira a partir da década de 60, 70, e também nós tivemos muitos americanistas, muitos cientistas políticos norte-americanos que estudaram as grandes questões do Brasil contemporâneo. Mas, por isso que eu gostei muito do que o Jadat falou, é interessante destacar que esta influência não é apenas norte-americana, mas é anglo-saxônica, porque já tem uma tradição anterior que vem desde já as primeiras teorias hobbesianas sobre a formação do Estado moderno. Então, isso me parece um elemento muito importante que o Jadat colocou. Em segundo lugar, também tem a questão do Tocqueville, que foi um dos grandes cientistas políticos do século XIX, que já conseguiu apresentar quase de forma profética o grande sucesso, a hegemonia dos americanos. O Josênio justamente destacou a questão do federalismo como uma grande novidade, mas, em geral, Tocqueville destaca a própria organização social, política da democracia norte-americana como um modelo a seguir.
Também, então, eu gostaria de perguntar para o Jadá se existe uma ligação, eu acho que existe, entre aquele que nós podemos falar como o século americano, de acordo com alguns cientistas e historiadores, o século XX como o século americano, por ter ganhado duas guerras mundiais, aquela de Primeira Guerra e a Segunda Guerra. Então, se isso realmente teve um peso nesta hegemonia que o nosso colega Jadá, de forma tão brilhante, apresentou. E a terceira questão que me interessa muito, talvez aquela que me interessa mais, é realmente a influência da escola elitista, Pareto, Mosca, Michels, na formação da ciência política americana e, de forma específica, a contribuição que esta grande escola da política, a teoria política, que realmente hoje continua sendo uma referência fundamental em todos os estudos de teoria política. Então, realmente, como aconteceu este vínculo entre a teoria elitista e o modelo pragmatista americano, a própria escola de Chicago, as teorias de Dahl sobre a democracia? Isso me interessa aprofundar. Acho que esse é um tema interessante e que pode ser também objeto de um debate mais profundo e também de apresentações junto com nas disciplinas de teoria da democracia. Me parece que realmente é um tema interessante, a influência da escola elitista na formação da teoria política, da ciência política norte-americana contemporânea. Era isso. Renovo meu parabéns para o colega Jadá e para os colegas Horácio e Josênio, que também participaram e organizaram esta aula bem interessante. Horácio, você gostaria de fazer algum comentário? Horácio está sem som. Jadá, eu gostaria, depois que você tratasse as duas questões, de lhe fazer uma indagação que poderia ser tratado nesse momento ou em outra apresentação específica sobre, né, ainda sobre a mesma temática da influência da ciência política americana. Mas eu acho que você poderia comentar já a apresentação dos dois colegas. Tudo bem. Primeiro, gostaria de agradecer as perguntas bastante instigantes e inteligentes. Sempre é uma coisa dessa qualidade e nos estimula para pensar, e sempre é um prazer ter esse diálogo. Então, primeiro, gostaria de colocar a questão do federalismo. O José colocou essa questão, que é mais ou menos a grande novidade, vamos dizer, do sistema político americano, de você ter uma divisão de poderes, a União, estados e municípios, ou condados nos Estados Unidos. E que você teve uma grande disputa entre os federalistas e os antifederalistas. Os antifederalistas que acreditavam que os Estados Unidos eram basicamente uma união de estados. E os estados deveriam ter proeminência sobre a União, sobre o governo federal. Mas venceu basicamente a solução do James Madison, contra, de um lado, o Hamilton, que queria uma concentração do poder na União e das grandes empresas, e os antifederalistas liderados por Thomas Jefferson, que na época era inimigo do James Madison e defendia basicamente os estados. E ganhou a solução intermediária do James Madison. Então, essa solução ela perdurou até Woodrow Wilson. Woodrow Wilson vai mais ou menos iniciar um questionamento do federalismo, porque o federalismo americano virou
uma tendência oligárquica, né? Os estados começaram a ter o domínio de oligarquias políticas, né? E o Congresso americano começou a representar as antigas famílias, né? Os primeiros povoadores dos estados americanos, né? E nesse momento você começa a ter uma nova sociedade de massa, sociedade urbana, industrial, de imigrantes, de operários, de pessoas vivendo nos centros urbanos, né? E são pessoas que foram submetidas à pressão política das oligarquias estaduais, né? E o Woodrow Wilson vai escrever toda a obra dele para defender uma redução do poder dos estados e aumento do poder da União, né? Para contra-equilibrar o poder das oligarquias estaduais, né? Então, o federalismo americano também sofre uma certa modificação com o tempo, né? Porque a gente mais ou menos entende que todo sistema político tem basicamente duas doenças intrínsecas a ela. Você tem uma tendência cesarista, quando você tem o presidencialismo, a concentração pessoal na presidência da República, que é uma forte tendência romana, vamos dizer. Por outro lado, você tem a tendência à oligarquização, quando você tem poder dos estados e do parlamento. Bem? Então, você tem mais ou menos essas duas tendências. O Michels falava da lei de ferro das oligarquias, descrevendo basicamente o poder do legislativo, dos partidos políticos, né? Quando você começa a ter uma liderança partidária que domina os partidos e torna o partido um instrumento, via controles burocráticos. Então, o José colocou um pouco o federalismo como uma grande inovação, mas também um federalismo que sofre modificações grandes durante o tempo. Ele era muito descentralizado, mas começa a ter uma concentração muito grande, e isso acaba diferenciando o Partido Republicano do Partido Democrata. O Partido Republicano seria o Partido dos Estados, seria basicamente o antifederalista, bem reproduzido. O Partido Democrata seria o partido clássico do federalismo, eu diria até mais o Woodrow Wilson, que ironicamente ele era do sul dos Estados Unidos, era de Tennessee, e que ele era contra a União, porque o sul perdeu a guerra por causa do governo federal, mas ele era defensor da concentração do poder na União. Então, o Robert Dahl, ele vai entrar nesses debates, principalmente na última obra dele sobre a Constituição Americana. Bem? A obra dele, a última, assim, que é mais ou menos intitulada qual o grau democrático da Constituição Americana, porque todo americano ele tem uma certa reverência pela Constituição Americana, tida como a Constituição mais antiga, etc. Mas, na verdade, uma Constituição que não fala nada do cidadão. Muito bem? A Constituição Americana ela é muito mais uma descrição como o governo americano funciona. Muito bem? Na verdade, as emendas, as 12 primeiras emendas, não, na verdade, as 11 primeiras emendas da Constituição Americana que falam dos direitos civis políticos do cidadão. Mas a Constituição em si, ela, no fundo, o Robert Dahl vai dizer que o James Madison escreveu para preservar o poder dos proprietários da terra, que mais ou menos seriam a elite natural que vai dominar a política americana a partir da grande propriedade, do latifúndio americano antigo, e que isso vai ser acoplado com o poder cultural, o controle das universidades tradicionais da Nova Inglaterra, que serão as Ivy Leagues. Então, você tem uma unidade da hegemonia cultural, acadêmica, com hegemonia política, com hegemonia econômica. E o Robert Dahl, na primeira obra dele, ele, na verdade, entra em choque com o C. Wright Mills. O C. Wright Mills dizia que você tinha uma elite política nova nos Estados Unidos, que serão basicamente os gerentes públicos e privados, seguindo Weber, não Marx, uma nova classe dominante, não marxista, mas weberiana, uma classe dominante que controla os nodos de autoridade, o centro de autoridade gerencial das grandes empresas e do governo americano, e tem uma circulação entre elas. E o Robert Dahl vai criticar isso, dizendo que você pode ter elite política dominante em certo momento, mas a diferença entre essa elite e o passado é que essa elite passa por rotatividade. E essa é a influência do Pareto. A obra do Wilfredo Pareto teve muita influência sobre Robert Dahl.
bem? Sobre a C. Wright Mills, sobre esses autores que tratam de quem governa a América, onde, de fato, reside o verdadeiro poder político daquela sociedade. Né? Se a tese de Marx, de fato, se sustenta, a propriedade privada dos meios de produção dá o poder político, ou, de fato, você tem um novo poder político na modernidade, que não é da propriedade privada, mas do controle das grandes organizações. Essa, mais ou menos, vai ser a grande influência do Wilfred Pareto, né? De você, mais ou menos, entender que elite governa aquela sociedade. Né? Então, assim, o José, eu acho que tocou num assunto muito importante que está voltando hoje no Brasil, né? O federalismo brasileiro, que foi mais ou menos projetado para ser parecido com o federalismo americano. Acho que até 68, não? Oficialmente, o nome do Brasil era Estados Unidos do Brasil. Acho que até a Constituição de 67, não? A minha impressão, oficialmente, eu acho que o Brasil continuou como Estados Unidos do Brasil até 67, quando mudou o nome para República Federativa do Brasil. Né? E essa influência, basicamente, da Constituição americana, de você formar um federalismo mais cooperativo e não competitivo. Né? Mas o que nasceu no Brasil é diferentemente dos Estados Unidos, nasceu um federalismo mais competitivo do que cooperativo. Isso hoje causa um problema muito sério quando você trata das grandes políticas nacionais. Tudo bem, o Fábio, ele colocou várias influências. Eu acho que você teve, de fato, inicialmente, a influência anglo-saxônica. Hobbes e Locke são chaves, tá? Mas se você também ler a obra do James Madison, dos federalistas, o James Madison fala muito do Maquiavel, né? Do Aristóteles, ele faz toda a retrospectiva da República Romana, bem, os motivos do fracasso da República Romana, que mais ou menos era a grande preocupação do Maquiavel, bem, a década do Tito Livio, que os discursos, você tem a obra O Príncipe, que é mais ou menos um Maquiavel popularizado, o best-seller, mas você tem um Maquiavel discurso, que mais ou menos queria entender porque a República Romana não conseguiu se sustentar, porque ela perdeu esse elemento da devoção cívica e caiu nas mãos de ditaduras, vamos dizer, dos tiranos. Então, a obra toda do James Madison, mais ou menos os artigos dos federalistas, embora eles foram escritos para formular a Constituição americana, mas ele projetou um governo americano para evitar os fracassos do passado, né? De você não repetir o fracasso, principalmente da República Romana, né? De você ser uma república e depois se torna uma ditadura. E com a ditadura, ela perde o seu poder e desaparece, né? Evitando a ditadura, evitando as tiranias. A palavra tirania é muito forte nessa linguagem dos federalistas. Então, você teve, de fato, essa influência anglo-saxônica, mas o diálogo nunca foi limitado para o mundo anglo-saxônico. Eu diria, você teve a influência muito importante do Pareto, do Michels, mas também do Weber. Weber, muito importante na ciência política americana, principalmente na escola de Chicago. Durkheim teve muita influência nos Estados Unidos. Principalmente essa ideia que você tem um corpo que é integrado, feito de órgãos interligados por processos vitais. Toda a construção da teoria do sistema, ela vem de uma heurística durkheimiana, onde você mais ou menos estuda a sociedade como uma coisa integrada, órgãos, não? Sociedade orgânica feita de órgãos, cada órgão tem uma função, interligado por processos vitais, e que se alguma parte fica doente, todo o corpo humano, todo o sistema político se torna também doente. Então, você teve muita influência também de outras vias. Isso aconteceu porque muitos cientistas políticos sociais americanos estudaram na Europa na virada do século. Parsons estudou na Alemanha e na Inglaterra, muitos foram para a Alemanha, alguns tiveram muitos contatos com o próprio Pareto, com Gaetano Mosca, com Michels. A grande pesquisa do Charles Merriam sobre cultura política foi feita com Mosca. Mosca foi um dos coautores, junto com Michels e Charles Merriam, do primeiro estudo de opinião pública no mundo, aplicado na Europa e nos Estados Unidos. Né?
Então, assim, você teve um mundo muito integrado. Acho que essa globalização aconteceu agora na economia, mas a globalização intelectual, ela existiu desde o início do século XX. Né? Então, mais ou menos, eu acho que... e colocou finalmente o Fábio, se século americano é por causa da vitória militar dos Estados Unidos. De repente, todo mundo fala também da hegemonia cultural americana a partir da vitória militar. Eu acho que você tem isso. Mas também você tem o fato que tem uma economia muito forte, a maior economia no mundo, ou seja, estamos falando da maior economia no mundo. Você tem um Estado, no fundo, os Estados Unidos talvez é o Estado mais poderoso da história da humanidade. Em termos econômicos, culturais, a influência cultural, influência política. A gente sempre fala do Império Romano, o Império Inglês, etc., mas o Império Americano, ele é muito mais forte, né? Porque ele, primeiro, ele não é império no sentido clássico da palavra, ele é um Estado nacional, porém com muita influência, bem? Então ele não tem a vulnerabilidade dos impérios, né? É o chamado overextension, que é quando o império cresce muito, se torna muito, assim, se torna vulnerável pela extensão. O Estado americano, isso vem da ciência política americana, de você evitar o Império Romano, evitar o Império Inglês, de você reconhecer, como Maquiavel dizia, Império é decadência. Né? Se você quiser preservar o poder, você tem o Estado Nacional. Agora, se você quiser desinvestir o poder, você se torna imperial. Né? Então, você tem a elite americana, ela é um pouco sofisticada, sofisticada no sentido político da palavra. Ela sabe que conhecimento e ciência é poder também, né? Porque ele controla o seu destino, te dá mais ou menos uma autoconsciência sobre os seus atos. Uma coisa que frequentemente os impérios não têm. O império tem aquela grandeza imperial, ela não tem limites, tá bem? E os americanos estabeleceram limites. A gente está vendo isso agora com Trump. Como você tem um certo recolhimento dos Estados Unidos, voltando para dentro, uma certa... É o medo de você ter o império. Essa é uma coisa, assim, bem típica da ciência política americana. Não estou dizendo que o Trump ele é sofisticado, na verdade ele faz isso também de forma muito aleatória. Mas essa retirada dos Estados Unidos do mundo global é uma retirada que já aconteceu na década de 90. Muitas empresas americanas se desinvestiram do mundo e voltaram para os Estados Unidos. Muitas empresas americanas saíram do Brasil e voltaram para os Estados Unidos. Então, você tem uma influência muito grande da ciência política sobre também como você planeja politicamente o futuro daquele país. Você tem que reconhecer que a Casa Branca sempre teve assessores importantes, cientistas políticos. Bem? Todos, se você olhar mais ou menos, Kissinger, Schlesinger, John Kennedy, Galbraith, o John Kennedy levou muita gente, Clinton levou muita gente da Berkeley, como assessores, como pessoas no Conselho da Segurança Nacional. Então, você tem uma presença muito grande da academia americana dentro dos círculos do poder, né? E principalmente de cientistas políticos. Né? O Jadá, acredito que esse modelo, esse programa que nós fizemos dentro dessa estrutura, ele poderá se repetir. Nós tivemos aqui em torno de 40 e poucos minutos, e eu acredito que esse desenho nós poderemos reproduzir em diversas outras questões. E uma das questões, que por isso eu estava dizendo que estava deixando para o final, que talvez possa ser, né, e fica já a título de provocação, um segundo vídeo seu, porque eu estou sabendo também que o Gentili está fazendo, que o Joseno está fazendo, né? E aí nós poderemos pensar outros temas, era dentro dessa perspectiva da discussão da ciência política americana, a gente tentar pensar duas questões. Uma delas, que está muito ligada, e você já apontou o caminho, é sobre a influência sobre os órgãos multinacionais que têm interferência em todos os demais países, com processos avaliativos, com
elaboração de diagnósticos, de pareceres, que se utilizam de uma ciência política americana. E a outra, especificamente, como é que isso vai se dando nessa área que passou a ser conhecido como a área das públicas, da ciência, a ciência política no estudo das políticas públicas, as diversas correntes, os diversos instrumentos utilizados que foram e estão num processo de discussão, de elaboração. Eu acredito que talvez possamos, né, dentro de um prazo de tempo não muito longo, também prepararmos um vídeo dessa natureza. E, no mais, de nossa parte, agradecer por esse trabalho que eu acredito que vai ter uma grande utilidade nos nossos programas, nas nossas disciplinas. Não sei se os colegas querem dizer alguma coisa a respeito. Gentili quer falar algo? Está sem som. Bom, posso falar, sim. Diga lá. Sim, então, realmente, eu agradeço mais uma vez o professor Horácio, o Jadat, colega, e o Josênio. Foi muito interessante, porque conseguimos realmente, em pouco mais de 40 minutos, colocar uma questão fundamental da ciência política moderna e contemporânea. E eu acho que Jadat deu uma resposta sobre as questões que nós colocamos, que eu fiquei muito satisfeito. Até despertou meu interesse, minha curiosidade para discutir sobre algumas das coisas que ele falou. Mas, justamente, vamos deixar para os próximos eventos que a gente está programando. Acho que as questões que Horácio coloca são questões de grande interesse, realmente, e que vale a pena fazer mais eventos para abordar cada uma dessas questões de forma específica, realmente. Então, estou muito feliz e vamos em frente com a nossa agenda de eventos. Obrigado. Eu vou aproveitar, Horácio, e também dizer que agradeço. Eu acho que você teve uma iniciativa espetacular. O Jadar tem um potencial para não só responder, mas provocar mais questões. O Gentili também, você viu aí, que hoje ele está participando de muito livres, agora eu chamo, livre, e uma fase de produção intelectual bastante forte, né? E isso faz com que os alunos do doutorado vão enriquecer. Eu acho que a questão que eu quis, digamos assim, aproveitar que já dá, foi esse federalismo que torna o nosso modelo de partidos totalmente inviável na medida em que a fragmentação não desfaz, porque você tem partidos que representam o Estado, representam a sociedade civil. E aí, exatamente, o Jadá deu já um list forte, e é um motivo, eu acho, para outras questões sobre o Brasil, e esse fascismo que é o Gentili aí está se preocupando. Obrigado aí, Horácio, e parabéns a você também. Tá? Jadá. Eu também eu termino agradecendo essa oportunidade que o Horácio me deu para, de fato, trocar ideias. O Horácio sempre estimula a nossa vida intelectual, é o ponto, de fato, de organização muito grande lá na UES, e eu acho que esse é um papel muito importante no mundo acadêmico, de ter essa habilidade de trazer pessoas e criar fóruns públicos como estamos tendo agora, porque nosso debate, aparentemente, outras pessoas vão ver, e a sugestão dele de provocar outras questões, outros momentos sobre a vida política, sobre políticas públicas, agora com o coronavírus, eu acho que é muito importante, é um momento importante para você reexaminar
todo o papel do Estado, da infraestrutura, da política de saúde, políticas públicas em geral. A gente viu o papel e a importância do Estado, do SUS. Sem o SUS, seria uma calamidade humana esse país. Então, de repente, você teve uma hegemonia de um discurso neoliberal que dizia que ia privatizar tudo, inclusive o SUS. Um dos primeiros ministros lá, Mandetta, era o grande privatizante, saiu do SUS correndo dizendo, não, viva o SUS. E a mesma coisa aconteceu na Inglaterra, com Boris Johnson. Queria acabar com o National Health System. E saiu de lá, salvaram a vida dele. Ironia do destino. Então, eu acho que é um momento muito importante. A sugestão do Horácio, eu acho que retomar essa discussão sobre políticas públicas, nesse momento, é primordial, porque a gente certamente vai ter um novo pensamento agora, depois do coronavírus. Muitos dos teóricos de Chicago estão tendo que rever, e já falando, né, do papel do Estado, né? Pois é, principalmente agora, que é uma doença muito perigosa. Então, ninguém pode brincar com ela, não. Tem que agora acordar e voltar a ter política pública séria. Então, estamos encerrando. Vários colegas estão também tendo a oportunidade de se revelar, né? Se reconhecer diante das câmeras. Isso tudo é um processo, né? E vamos em frente. Obrigado. Parabéns a todos nós. Um abraço. Tchau. Até a próxima. Tá, Jorge. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau.